Olá, seja muito bem-vindo ao Na Sua Cesta, o podcast que trata dos hábitos de consumo, do que você coloca na sua cesta de compras. E hoje a gente vai falar de uma marca que todo brasileiro conhece. Ela já foi considerada, na verdade, a gente vai falar da empresa, né, que é dona dessa marca, mas que já foi considerada diversas vezes a marca reconhecida como a marca brasileira. A gente vai conversar hoje com o Liel Miranda, CEO da Alpargatas, dona das Havaianas. Boa Seja muito tarde. bem-vindo. Muito obrigado. Prazer estar aqui falando com você. E, na verdade, a Havaianas todo brasileiro conhece e usa, né? Nós vendemos 210 milhões de pares, um para cada brasileiro todo ano. Olha aí, tá vendo? Por isso que é uma marca tão reconhecida, né? É. Liel, a gente tem conversado aqui com os executivos e eu tenho proposto a eles, nesse começo de conversa, a se apresentar. Uhum. Então, eu queria saber um pouquinho, porque você tem, a gente já conversou diversas vezes, e você veio de um outro universo, né? A gente conversava, você estava no universo ali das guloseimas, dos chocolates, dos chicletes. E aí você assume a Alpargatas há um ano, um pouco mais de um ano. Quem que é o Liel Miranda? Bom, eu tenho mais de 30 anos de carreira de executivo. Eu, na verdade, entrei como trainee na Souza Cruz, que é uma empresa também icônica no Brasil, e fiquei 27 anos lá, sendo 10 anos aqui no Brasil, 15 anos fora. Então eu morei na China, na Inglaterra, no Canadá. Voltei para o Brasil como presidente da Souza Cruz e depois de alguns anos eu assumi a Mondelez, que foi quando a gente conversava, que são todas as guloseimas de chocolate, biscoitos e tal. E fiquei 4 anos na Mondelez como presidente aqui no Brasil e agora há um ano eu estou na Alpargatas. E são universos diferentes, mas parecidos, porque no final das contas, como a Havaianas é um produto que está no pé de todo brasileiro, ela também tem que ser distribuída no Brasil inteiro. Ela também tem que ser produzida de forma muito eficiente e rápida. Isso tudo parece muito com a indústria de consumo de massa da qual eu vim. Então ela tem alguma coisa parecida. O que é muito diferente na Havaianas ou na Alpargatas é que a gente também tem um produto de moda. As pessoas compram todo ano porque ela quer ter a Havaianas que combina da cor do verão. Então tem um aspecto de produto de consumo de massa, mas ao mesmo tempo tem um aspecto de moda. Esse está sendo um grande aprendizado para mim. Legal. E a Alpa, com a marca Havaianas, também tem crescido muito nos pontos de varejo, né? Quando a gente pensa hoje, tem diversos shopping centers, por exemplo, tem as lojas da Havaianas. Então tem esse ponto ali também que é de indústria e de varejo, né? Exato. Essa foi uma estratégia que, na verdade, começou já há alguns anos de diversificação de canais. A gente é muito forte no canal alimentar. Exato. Supermercados, mercearias, cash and carry, atacarejo. Essa foi sempre a fortaleza da Alpargatas e, portanto, da Havaianas, historicamente. Mais recentemente, a gente também está se consolidando no canal especializado, lojas de departamento, lojas de calçado e marcas, loja da marca Havaianas, que é um varejista. Então a gente hoje tem mais de 1.000 lojas Havaianas pelo mundo, sendo 600 aqui no Brasil e 400 em outros países, principalmente Europa e Ásia. Então a gente também além de fabricante, varejista através dessa rede são principalmente franquias, mas de qualquer forma é uma rede de varejo. Sim. Léo, vamos voltar um pouquinho aqui para a gente aterrizar, né, e contar um pouco de quem é a Alpargatas. O grupo já teve diversas marcas dentro do seu guarda-chuva. Voltou, se enxugou, voltou meio que para a origem ali com a marca principal, que é a Havaianas. Como é que tá a Alpargatas hoje? O que tá dentro de Alpargatas? Conta aqui um pouquinho pra gente como é que foi esse processo. Eu sei que você chega depois, né, da saída de diversos... Em 2021, por exemplo, a Alpa vende a participação em Osklen, né? Mas eu queria voltar um pouquinho aqui pra gente deixar todo mundo na mesma página. Tá. Bom, eu acho que essas compras e vendas, elas estão sempre relacionadas à estratégia da empresa. Teve um momento que a Alpargatas, muito lá atrás, que a Alpargatas se posicionava como a maior empresa
de calçados do Brasil. E, portanto, ela comprou muitas marcas, lançou muitas marcas para poder ter esse crescimento que estava alinhado com a estratégia. Num segundo momento, a Alpargatas teve uma estratégia de não necessariamente ser a maior, mas nós queremos ter um portfólio mais qualificado de marcas. Então ela descontinuou, vendeu algumas das marcas anteriores e focou em outras, em poucas marcas na época. E aí, mais recentemente, agora, nos últimos 2 anos, talvez 3 anos, a estratégia ficou muito clara de que a gente gostaria de ser uma empresa que tem marcas muito fortes, mas marcas internacionais, internacionalizadas. E aí a única marca que a gente tinha que atendia esse critério era Havaianas, a empresa focou em Havaianas, e também foi por isso que a gente comprou 49% de uma empresa nos Estados Unidos, que chama Roths, que fabrica calçados, mas são calçados feitos de PET reciclado. Então é um calçado sustentável, ele é vendido principalmente online. Então fez parte dessa estratégia de marcas internacionais ou internacionalizadas. Então hoje, na verdade, a Alpargatas tem essas 2 marcas, a Havaianas, aqui, que é produzida aqui no Brasil, e a Roths, da qual a gente é sócio lá nos Estados Unidos. Legal. A Roths, inclusive, foi por um momento uma pedra no sapato, porque, enfim, os investidores questionavam muito por questão do custo, né, da operação. Já essa operação ela já está um pouco mais azeitada? Quais são os planos para ela? Bom, o que hoje a gente tem, na verdade, até o ano de 2023, a Roths não conseguia gerar um EBITDA positivo. Então, na verdade, ela era um detrator no resultado da Alpargatas. Em 2024, a Roths já gerou um EBITDA positivo, então a gente já teve um acréscimo nos resultados da Alpargatas vindo da Roths. Então, esse é um ponto bom. A segunda coisa é que ela continua crescendo todos os anos de faturamento 10%, 15%. Então, é uma empresa que cresce a taxas elevadas, 10%, 15% ao ano, com margem EBITDA positiva, então ela agrega, e principalmente no mercado que é muito rentável, mercado grande e rentável como o mercado americano. Sim. Então, hoje eu diria que o nosso foco é fazer a Roths, foco junto com os nossos parceiros americanos, é fazer a Roths uma empresa que continue crescendo 10%, 15% ao ano, que continue entregando EBITDA positivo e que continue ganhando participação de mercado para ter ainda mais escala. Então ela deixou de ser uma pedra no sapato, hoje ela passou a ser um bom sapato reciclado para a gente. Legal. E vai continuar com foco ainda no mercado americano ou... Porque ainda não existe uma operação, por exemplo, no Brasil. Tem algum plano desse tipo? Não, a Roths é principalmente o mercado americano, aproximadamente 95% do volume é vendido nos Estados Unidos, e depois tem, principalmente na Europa, tem alguns países onde ela já está crescendo, mas ainda é muito pequeno comparado aos Estados Unidos. Então, eu diria que hoje o mercado da Roths é o mercado americano com alguma possibilidade de crescimento na Europa. Legal. Essa é até uma coisa... um ponto aí que tem de similaridade de operação, né, com a Havaianas, porque a Havaianas ela tem uma operação internacional muito forte, né, historicamente muito forte. Mas há pouco tempo, né, até o começo de 2024, o ambiente estava mais complexo para as vendas nos mercados externos e, inclusive, o mercado americano foi um desafio. Isso já foi resolvido? Qual que é o momento... das operações internacionais de Havaianas? Não foi resolvido. Então, acho que quando a gente olha o resultado de 2024, fica claro que algumas coisas andaram muito bem. Então, o mercado brasileiro está indo muito bem para a Havaianas, a gente cresce volume, a gente cresce participação de mercado medida pela Nielsen, a gente está com crescimento muito bom nas nossas lojas próprias, nas lojas franqueadas. Então, muito positivo no Brasil. Uma outra coisa muito positiva é que os nossos custos, os nossos resultados operacionais estão muito positivos. A gente conseguiu reduzir custo de produção do produto, custo de matéria-prima, fabricação, a gente conseguiu reduzir custos de distribuição. Então, os custos estão sendo reduzidos, a margem está melhorando por isso e a gente está liberando caixa. A empresa hoje é uma empresa de caixa positivo.
e gera, em 2024, gerou 570 milhões de reais de caixa. Então, tem muita coisa boa acontecendo. No segmento internacional, a gente ainda não conseguiu reverter em 2024. Então, o que aconteceu no mercado internacional? Até um pouco da história do porquê que 2023, 2024 não foram bons no mercado internacional. Aconteceram algumas coisas. A primeira é que a gente aumentou o preço no mercado internacional em 2021, 2022, talvez muito acima do que foi a inflação, porque todo mundo vai lembrar, 2021, 2022 foi a crise das commodities, pós-pandemia, a inflação de commodities, os preços subiram, o preço de frete subiu, estava até difícil achar. Logística era uma dor de cabeça para as companhias. E até achar matéria-prima, porque a demanda explodiu. Aconteceu com a gente também, o custo da commodity aumentou muito naquele período, da matéria-prima, a gente foi obrigado a aumentar os preços. Então, esse aumento de preço que aconteceu em 21, 22, impactou o nosso volume. A segunda coisa é que a gente fez alguns movimentos na nossa logística, porque estava tão difícil, e a gente fez esses movimentos em 22 para 23, e tem uma curva de aprendizado. Quando você troca a sua malha logística, você perde um pouco da eficiência no curto prazo. Então, isso também aconteceu. Então, esses fatores, né, a gente aumentou o preço, a gente teve dificuldade de abastecer o mercado pela questão logística, e a gente também reduziu um pouco o investimento em marketing naquela época, porque a gente estava tendo essa crise das commodities e estava impactando a margem. A marca sofreu na Europa, nos Estados Unidos e até na Ásia, onde a gente também é forte. A gente está recuperando isso, a gente resolveu a questão logística. 2024 a gente não teve nenhum problema logístico em nenhum mercado internacional, a gente voltou a investir na marca, então a gente está reconstruindo a marca e a gente está recuperando a distribuição que a gente perdeu nesse período. Então agora, eu diria que a gente consertou o que tinha sido ruim, ou que foi teve problemas em 2022 e 2023. Então agora, a partir de agora, a gente espera voltar a crescer no mercado internacional. Mas a resposta é não, ainda não está onde deveria estar, ainda não começou a mostrar os resultados na operação internacional. Entendi. Aqui internamente vocês também fizeram um trabalho muito importante do fim de 2023 até o fim de 2024, como a gente estava conversando aqui um pouco antes de começar a gravar, né, sobre essa questão de gerir o estoque que tinha aumentado bastante, repensar a precificação, isso também foi um ponto importante. A empresa passou por mudanças, tanto que teve mudança da gestão, né? Como que foi esse processo? Hoje, esse momento de 2025 já volta para uma Alpargatas em crescimento? Todo o trabalho que foi preciso ser feito foi já realizado, está concluído? Sim, eu diria que a gente saneou o que precisava ser saneado entre 2023 e 2024. 2025 a gente está pronto para voltar a crescer sem ter os problemas do passado. Então, quais foram os problemas do passado? O primeiro deles foi que a gente sabe, durante a pandemia e naquele período de 2021, o consumo aumentou para muitas categorias. As pessoas em casa, ninguém precisava comprar sapato para sair, para ir trabalhar, as pessoas começaram a comprar mais Havaianas. Então teve um aumento de demanda. Quando a gente se preparou e projetou com aquele aumento de demanda que estava acontecendo em 2021, a gente comprou muita matéria-prima, a gente produziu muito e a gente estocou muito a cadeia em 22. E essa demanda caiu, porque as pessoas voltaram a trabalhar, ir para a escola, os hábitos de consumo mudaram. Então a gente sofreu naquele momento uma diferença entre o que a gente estava comprando de matéria-prima, produzindo e abastecendo a cadeia, com o que estava vindo realmente de demanda em 2022. Então foi esse descompasso que criou alguns dos problemas que a gente teve que consertar em 23 e terminou de consertar em 24. Um primeiro problema é que tinha muito estoque na cadeia, nos clientes, a gente tinha que vender menos e esperar que esse estoque escoasse. Isso impactou muito os resultados financeiros, principalmente em 2023.
O segundo problema que a gente teve é que, como a gente comprou matéria-prima, produziu, esse produto ficou obsoleto, porque é um produto de moda. A gente lança uma coleção todos os anos. Então, o consumidor, a consumidora, ele quer comprar Havaianas da moda, da cor do verão, dos personagens que estão em evidência naquele ano. Um produto que foi produzido há 2 anos atrás, não tem nem a cor, nem os personagens, nem o modelo. Sim. Então, a gente teve que fazer uma destruição dos nossos estoques que tinham sido comprados, tanto de matéria-prima como de produto acabado. Isso aconteceu em 23 e 24, e a gente limpou todos esses estoques. Então, quando você olha os resultados financeiros de 23 e 24, eles não são bons, são muito ruins, porque a gente teve que vender menos e ainda teve que destruir estoque. Tudo isso impactou a margem, impactou o EBITDA, impactou o resultado da companhia. A gente resolveu tudo isso em 24. 25, a gente está entrando o ano com um estoque muito mais baixo do que era antes, o estoque adequado para o que a gente precisa, e 90% do estoque que a gente tem hoje é da coleção atual. É o que a gente está vendendo agora. Então, a gente está totalmente saneado. E a cadeia voltou para o nível de abastecimento que ela deveria ter, porque como a gente limpou a cadeia, né, diminuiu esse estoque nos distribuidores, nos clientes em 23 e 24, 25 a gente está com um ritmo de negócio regularizado. Mais normalizado, né? Esse foi o grande esforço da companhia entre 23 e 24. Foi sanear o ciclo de negócio entre venda para o cliente, venda para o consumidor, e limpar os estoques que a gente tinha dentro de casa para a gente poder agora operar da forma mais eficiente possível. Perfeito. Liel, você comentou que um dos canais mais fortes de venda, de distribuição da Havaianas é justamente o canal alimentar. E esse é um canal em que a briga de preço também é mais intensa. Como que está essa questão? Porque o que eu escuto da concorrência, inclusive, é que essa questão de preço está mais acirrada. Vocês estão com algum produto específico? Vocês repensaram alguma estratégia de posicionamento para justamente esse ambiente que a gente também vive de maior inflação, o bolso do consumidor mais apertado? Sim, na verdade, isso foi uma mudança que a gente fez em 2024. Até 2023, a gente tinha um problema com o nosso portfólio. A gente tinha muitos itens, porque como parte daquela fase em que a demanda estava muito alta, a empresa começou a lançar mais itens, o que naquele momento parecia a coisa certa, só que gera uma complexidade muito grande. Então você tem que comprar muitas matérias-primas diferentes, você tem que fazer a fábrica produzir muitos itens, e depois para distribuir é difícil, porque o varejista tem um espaço limitado, ele não consegue botar mais itens de Havaianas na gôndola. Então a primeira coisa que a gente fez no portfólio foi simplificar, a gente cortou a metade dos itens que a gente tinha no portfólio, e isso foi basicamente para trazer mais eficiência para o portfólio. Só que, em compensação, a gente identificou que tinha alguns gaps no portfólio. Então, apesar da gente ter muitos itens, eles eram muitos itens na mesma faixa de preço. Enquanto que outras faixas de preço, a gente não estava competitivo. Os nossos itens não eram competitivos, ou a gente não tinha itens o suficiente para competir. Então, foi isso que a gente fez em 24 também. Então, a gente lançou produtos ou pegou produtos que a gente já tinha e reposicionou naquela faixa de preço para realmente poder oferecer para o consumidor a Havaianas que ele quer em cada momento e em cada canal. Então, quando o consumidor vai num atacarejo e ele está buscando uma Havaianas básica, agora a gente está lá e a gente tem o produto básico e a gente tem no preço de básico. E a gente compete muito bem nesse segmento. Quando ele está no shopping, ele visita uma loja Havaianas e quer comprar um presente para dar para alguém, a gente tem uma Havaianas com talvez uma grife internacional, a gente tem uma Havaianas com personagem, ou uma Havaianas muito diferenciada, e ele vai pagar o preço que ele pagaria por um presente que ele está comprando no shopping. Essa segmentação do portfólio nos diferentes canais e nas diferentes faixas de preço, a gente fez em 2024. Isso é parte do resultado positivo que a gente já está tendo de crescer volume. Então, não é que a gente está com uma estratégia agressiva de preço, com descontos. É que a gente está com um portfólio mais competitivo agora para os diferentes canais, nas diferentes faixas de preço. Legal. E essa questão do markdown, né, que é o desconto, então ele também deve ter diminuído muito
E não é o que a gente deve imaginar para 2025, depois de todo esse trabalho de estoque, de ajuste, etc. Exatamente. Acho que parte do problema que a gente viveu em 22, 23 é que quando você tem muito estoque na cadeia, você é obrigado a dar mais desconto para o cliente poder comprar e vender. Agora, e a gente sofreu com isso, e isso impactou as nossas margens. Então, quando eu falo que os resultados financeiros foram muito ruins em 22 e 23, parte disso foi a falta de a nossa incapacidade de cobrar o preço cheio, porque o estoque estava lá. Isso acabou, então agora a gente está operando com os nossos clientes e a política de descontos ou a política de preço é a política mais normalizada. Obviamente, a gente é competitivo, por exemplo, nós tivemos a Black Friday, que normalmente era um período em que a gente perdia participação de mercado, porque a gente não atuava na Black Friday. Só que isso já virou um hábito de consumo. O brasileiro hoje ele já espera que naquele período ele vai encontrar o produto com desconto, principalmente em alguns canais, o e-commerce ou em alguns varejos. E esse ano, no ano de 2024, a gente teve uma estratégia de Black Friday e foi muito bem sucedida, porque a gente conseguiu, primeiro, desovar um pouco daquele estoque antigo que a gente tinha, que a gente vendeu. Né? Segundo, porque a gente ganhou participação de mercado fazendo isso. E terceiro, porque naquele período não é que a gente estava dando desconto para baixar o preço do que o consumidor compraria a preço cheio. A gente simplesmente estava oferecendo ao preço que ele esperaria para a Black Friday. Então, essa estratégia de preço, desconto, ela está muito mais afinada agora. A gente montou um time, inclusive, dentro da companhia para operar preço, porque a gente fez alguns erros no passado, a gente agora tem um time especializado operando preço, portfólio, canal, para ser muito mais efetivo. Legal. A marca também, eu comecei comentando isso, ela é muito reconhecida e, enfim, acho que muitos brasileiros têm uma relação até, né, assim, pessoal mesmo com a marca. Como que trabalha isso? Porque esse é um ponto importante, essa é uma fortaleza, né, do grupo. O quanto que vocês conseguem trabalhar a questão da marca Havaianas para também fazer o negócio começar a girar melhor ali? Não, super importante. Na verdade, a gente é uma empresa de marca. A gente é uma empresa de marca e de moda. Então, a gente tem que operar com esses valores. E aí, o que a gente tem... primeiro, a marca precisa ser muito clara. Aqui no Brasil, a gente não precisa se preocupar muito, porque se você falar com qualquer brasileiro, na verdade é o nome da categoria, né? A pessoa fala, eu vou ali no supermercado comprar uma Havaianas. Uhum. Na verdade ele vai comprar um chinelo, mas possivelmente vai ser Havaianas, 90% de chance de ser Havaianas, porque a nossa participação de mercado no canal supermercado, mercearia é de quase 90%, então já virou sinônimo da categoria. Segunda coisa é que é o sinônimo de brasileiro, as pessoas levam de presente quando viajam para o exterior. É impressionante que as pessoas viajam e me mandam foto. Estou aqui na África do Sul, estou aqui em Dubai, eu estou na Malásia, tem uma loja Havaianas, aí mandam foto, porque é quase como você está vendo a embaixada brasileira, a loja Havaianas. Então, para o brasileiro, a marca é, como você falou no começo, ela é um ícone brasileiro, é a segunda marca mais amada pelos brasileiros na pesquisa desse ano. Então, absolutamente aqui no Brasil, o nosso papel é continuar entregando isso, porque a marca já está estabelecida. É por isso que aqui a gente tem, todos os anos, uma grande campanha de televisão, de publicidade, nos vários meios de comunicação. Então, todo ano a gente tenta se renovar e trazer uma coisa nova. Já estamos falando de 2025 e a gente está fazendo uma coisa muito legal para 2025. Então, é manter a marca com esse tamanho na cabeça do brasileiro. E o segundo é produto. É todo ano lançar uma coleção com inovação, com novos formatos, modelos, cores, para continuar com essa novidade que o brasileiro gosta de ter da Havaianas todos os anos. Então, aqui no Brasil, a estratégia é a marca é grande, a gente precisa entregar neste tamanho. Lá fora do Brasil, o desafio e a estratégia é diferente. A marca não é tão grande, claro. Então lá a gente precisa criar conhecimento da marca. Então, fora do Brasil, a nossa estratégia é muito mais de criar
que as pessoas saibam que existe uma marca e que ela representa um estilo de vida, porque não é só que o Brasil, né? É o estilo de vida do brasileiro. Essa coisa de que a gente tem, cada vez que você bota uma Havaianas, é como se você tirasse uma mini férias. Cheguei em casa de sapato, botei Havaianas, tem uma mini férias. Estou numa festa, uma determinada hora, tiro o salto, boto uma Havaianas, é uma mini férias. Então, é capturar esse espírito que tem tudo a ver com o brasileiro, e traduzir isso para o consumidor internacional. Esse é um desafio muito maior, obviamente, mas o mais importante é que a gente continue investindo consistentemente na marca, e que a gente voltou a fazer agora em 2024. Como eu falei, parte do nosso problema no internacional em 22, 23 é que a gente reduziu os investimentos em marketing. 24 a gente já retomou e 25 a gente vai manter nos mesmos patamares para continuar construindo a marca. Então são dois desafios muito diferentes, mas muito interessantes para a marca. Por um tempo, a Havaianas entrou em várias categorias diferentes. Quando a gente olha para 22, olha para 21. Você falou aqui da questão da complexidade que se tinha do portfólio. E eu entendo que isso também, a gente pense nessa complexidade também do produto principal, que são os chinelos. Mas a gente viu Havaianas com peças de vestuário, acessórios. Ainda existem alguns acessórios, mas eu já percebi que tem uma presença bem menor de outros itens, como vestuário mesmo, que não era o core. Essa é a tendência mesmo? Ou vocês consideram que dá para depois pensar em voltar a ter mais peças de vestuário, tênis, esses produtos que são um pouco diferentes do core da Havaianas? Não, a gente tem clareza de que isso, de novo, depende da estratégia, né? Num determinado momento, a estratégia era de que a gente ia estender a marca Havaianas para outras coisas, para outros momentos de consumo. A gente fez muita pesquisa com o consumidor e chegou à conclusão que a Havaianas ela é dona de um momento de consumo. Aquele momento, ou da praia, ou das férias, ou do final de semana de relaxamento, ou até naquele momento que você vai tomar um chopp com os amigos, mas é este momento de consumo que a gente tem muita credibilidade, muita presença. E é ao redor desse momento de consumo que a gente vai oferecer os produtos. Então, é principalmente calçados abertos. É o chinelo, o chinelo com uma sandália, mas ainda aberta e ainda de borracha ou de algum material parecido. É nesse segmento de calçado que a gente vai operar. Então, tênis ou qualquer outro calçado que esteja para outro momento de consumo, a gente não vai focar, não vai investir. A questão do vestuário, na verdade, ela não é uma linha de produto de negócio para a gente crescer em outras categorias. Mas ao redor desse momento de consumo, a gente vai continuar oferecendo o vestuário Havaianas. Porque um short de banho, um biquíni, uma toalha de praia, tem várias coisas que, até os acessórios, aquela bolsa de borracha que você leva para a praia ou para a piscina, porque ela protege, ela é de borracha. Esse tipo de acessório e esse tipo de vestuário a gente vai continuar oferecendo nas nossas lojas, né, nas 1000 lojas que a gente tem, até para dar para o consumidor razão para poder ir na loja com mais frequência e quando for na loja ter um ticket médio maior. Ele entrou na loja Havaianas para comprar um chinelo de presente, mas ele viu uma bolsa que combina com aquele chinelo, ele faz um presente combinado, aumenta o ticket. Então é bom para o consumidor, é bom para a gente, mas não é estratégico, não é vetor de crescimento da companhia. Legal. Liel, a gente, quando pensa em mercado acionário, a Alpa já teve uma representatividade um pouco maior ali. Mas hoje também é bem verdade que todo mundo está sofrendo com o ambiente do mercado de ações, né? Não tem alguém que possa falar. Né? São poucos os que estão vibrando por um bom momento do papel. No consumo, isso é quase uma unanimidade, que os valuations estão baixos. Eu queria ter um pouco do seu olhar sobre isso. Como é que você tem visto esse momento? Quais são os movimentos também da companhia diante desse cenário? Bom, concordo com você que o momento não está bom
Quando a gente olha o que aconteceu com as ações da Alpargatas, dos concorrentes, tanto os nacionais quanto os internacionais, está todo mundo sofrendo. Diferentes intensidades, mas tem gente sofrendo com 10% de queda e tem gente sofrendo com 60% de queda e está todo mundo in between, né, no meio disso. Então, a gente está sofrendo como todo mundo está sofrendo do segmento e até de vários outros segmentos, varejo, produto de consumo e tal. Então, esse é um fato, não tem muito que a gente fazer a respeito. Nossa visão disso isso é consequência. Na medida em que a gente começa, primeiro, a gente saneou os problemas que estavam fazendo os nossos resultados financeiros ficarem negativos. Inventário, estoque na cadeia, custos de fabricação, distribuição, a gente saneou tudo isso. Segundo, no momento que a gente começou já a investir na marca e começa já a ver crescimento. Aqui no Brasil a gente já está vendo, a gente espera em 2025 ver crescimento também no internacional. Então, na medida em que isso tudo vai acontecendo, trimestre após trimestre, o resultado e a avaliação, a valorização da ação vai ser consequência disso. Então, o nosso foco é entregar bons resultados consistentemente para os próximos anos, trimestre a trimestre, e que o mercado vai reagir positivamente. Certo. E vocês já tiveram um resultado, obviamente, muito melhor, né, em 2024 do que 2023. Já terminou ali na última linha do quarto trimestre, já terminou no azul, né, que também revertendo uma tendência mais complexa, como a gente estava comentando até agora há pouco, né? Então isso já traz um pouco de alívio, já traz para o investidor, que é importante, aquele olhar um pouco mais à frente, né? Não, o ano de 2024, quando você compara o EBITDA com o ano anterior, o EBITDA aumentou 60%. A gente entregou um EBITDA de 570 milhões de reais. Obviamente a gente teve o write-off, que você tem que tirar a destruição dos inventários antigos, que você tira. Mas isso não é resultado de 2024, esse é produto que tinha sido comprado, produzido, isso não tem impacto no caixa da companhia em 2024, é mais contábil. Mas o resultado operacional da companhia foram 570 milhões, 60% acima. Em caixa, a gente gerou 570 milhões de caixa líquido. Hoje a companhia tem nosso caixa maior do que a nossa dívida, então a gente é caixa positivo. Então todos esses resultados de 2024 já são muito melhores do que foram os resultados de 2023, e eu acho que a partir de agora os investidores vão começar a ver que essa é uma companhia com potencial para continuar gerando valor, porque o Brasil é um mercado muito grande, que a gente tem muita força e a gente tem uma estratégia muito clara de retomar o crescimento no internacional. E o bom do internacional é isso, né, que a gente já foi maior. Então, a gente nem precisa dizer que a gente vai entrar em novos mercados, Sim, ou que a gente vai ter que conquistar novos consumidores, porque isso é mais difícil. Você explicar para alguém que existe uma marca é mais difícil do que alguém que já conhece, mas não comprou no último ano. Reconquistar aquele cliente. Exatamente. Né? Então, o nosso desafio no internacional, nesse primeiro momento, é reconquistar o volume que a gente teve até 2021. E esse volume são consumidores, tanto nos Estados Unidos, quanto na Europa, quanto na Ásia, que já conhecem a marca, que já gostam da marca, que já compravam. Ele ou ela só deixou de comprar porque ou o preço ficou muito alto, ou a gente não estava falando da marca, ou a gente não estava distribuindo bem. A gente saneou essas três coisas, a gente vai recuperar esse consumidor. Então a gente está muito confiante na retomada desse volume no internacional. Tem algum mercado prioritário nesse ataque do mercado internacional? Tem. Isso foi uma outra coisa super importante para a gente. A gente focou agora em 15 mercados. A gente tinha antes, talvez, até na ambição de crescer internacionalmente mais rápido, a gente espalhou muito em muitos mercados. E quando você está em muitos mercados, você não consegue dar a atenção necessária para cada um deles. Então, a gente está ainda, né? Tem muitos mercados onde o distribuidor ainda vendeu e tal. Então, mas a gente focou 15 que a gente vai construir a marca e vai construir volume nesses 15. Incluindo o Brasil. Então são 14 fora do Brasil. E por que esses 15? São os mercados onde a gente já tem uma boa distribuição e alguns desses mercados a gente já tem lojas, inclusive. A marca é conhecida, então o nível de conhecimento da marca já é acima de 4, 5%.
que é o mínimo para você começar a ganhar volume, e a gente já tem um parceiro, seja um distribuidor ou a nossa própria operação, a gente já tem musculatura para fazer distribuição. Então a gente usou essa lente, a marca é conhecida, já existe distribuição e a gente tem um parceiro ou a nossa própria capacidade e escolheu esses 15 mercados. Então são os mercados do sul da Europa, França, Itália, a Ibéria, a Grécia, depois na Ásia, de novo o sul da Ásia, Tailândia, Indonésia, Filipinas, Austrália, e depois ali na África, África do Sul e Israel, e alguma coisa no Oriente Médio. Então, a gente escolheu esses países, Estados Unidos, obviamente, é quase um continente, mas é um país. A gente escolheu esses países por esses 3 critérios, e a gente está focado neles, e aí fica mais fácil, porque aí você consegue botar mais dinheiro em marketing em cada um deles, você consegue dar mais atenção para a distribuição, para o portfólio. Então, a gente está bem confiante que esse foco nesses mercados internacionais vai trazer o crescimento. Perfeito. Liel, olhando para 2025, para a questão macro, né? Acho que tanto externa quanto interna a gente tem algumas incertezas que são importantes para quem trabalha com consumo. Aqui internamente a gente tem visto uma inflação alimentar bastante alta. Hoje que a gente está gravando é um dia de definição de Selic. Então, há uma expectativa em relação também até onde vai, porque hoje acho que já está bem dado que vai ter aumento, mas acho que o mercado está olhando para onde vai, qual é o próximo, né? Até onde vai. Mas eu queria ter um pouco do seu olhar sobre isso, assim, sobre esse cenário macro, como que navega, como que a companhia se posiciona para lidar com esses impactos de fora. Tá. Bom, acho que a primeira é o que está acontecendo agora com a gente. A gente ainda não está sofrendo nenhum impacto da situação macroeconômica. Apesar da inflação já estar alta, apesar dos juros já estarem altos, a gente não está vendo nenhum impacto na nossa demanda ou no volume e tal. Então, por enquanto, estamos bem. Mas a gente sabe que esse é um efeito cumulativo. Então, o segundo semestre, onde a inflação já vai estar consolidada, onde a gente vai ter o aumento de juros já impactando o bolso do consumidor e das empresas. Então, a gente imagina que pode ser uma situação mais difícil no segundo semestre. A gente tem um plano básico, que é o plano se tudo continuar como está, mas a gente também tem um plano de contingência, que se, por acaso, isso acontecer, a inflação e juros impactarem o bolso do consumidor e ele fizer escolhas em relação à nossa categoria, qual a nossa estratégia. Então, tem 2 coisas que são muito importantes para a gente. A primeira foi, eu já falei antes, a gente hoje tem um portfólio mais competitivo nas várias camadas de preço, nos vários segmentos de preço. E a gente tem um portfólio mais competitivo nos vários canais. Então, hoje a gente consegue operar num ambiente de crescimento econômico, porque o consumidor compra mais em canais mais sofisticados, a preço mais alto, mas a gente também consegue ser mais competitivo num ambiente de retração econômica, porque a gente tem os produtos no preço correto naquele segmento. Então, temos um portfólio mais preparado para esse ambiente. Segunda coisa, como eu falei antes também, os nossos custos abaixaram. A gente conseguiu reduzir o custo de produção, de distribuição, significativamente nos últimos 18 meses. Isso ajuda num cenário mais restritivo, porque as nossas margens têm mais espaço para absorver qualquer redução que a gente tenha que fazer, ou em volume ou em preço. Então a gente está melhor preparado para absorver esses choques que possam vir a acontecer na economia. E desculpa de interromper, mas nesse ponto, como é que vocês estão prevendo questão de custo de commodities para esse ano? Tá. Bom, só terminar e aí Claro. eu volto. E a terceira coisa que é bom, eu também já te falei antes, a gente hoje é caixa positivo. Sim. Então, como a gente é caixa positivo, a gente não tem o impacto do aumento de juros ou até do aumento do câmbio. É um alívio, né? Que é um grande alívio, porque se você está dependente do mercado para poder financiar os seus negócios, um aumento de juros como a gente enfrentou às vezes é fatal para uma empresa, que não é o nosso caso. Então, a gente acredita que, primeiro, a gente ainda não está sentindo, mas a gente acredita que a gente está bem preparado para enfrentar qualquer que seja a turbulência que venha no segundo semestre.
E a questão do preço das commodities, a gente tem duas coisas. A primeira delas é que o câmbio aumentou muito, porque a nossa commodity é baseada em dólar, commodity internacional baseada em dólar. Então, o câmbio aumentou muito no final de 2024, que assustou muito a gente, mas agora ele já voltou para um patamar mais próximo do que estava quando a gente fez o plano. Então, a gente criou uma contingência, se o preço do dólar ficasse como estava, R$ 6,10, a gente construiu um plano preparado para absorver. Mas parece que a gente toca madeira, parece que a gente não está enfrentando essa situação e tomara que a gente não enfrente no ano. Isso elimina esse impacto, porque o preço em dólar vai permanecer o mesmo. A gente não tem inflação de commodity, era simplesmente um efeito cambial. Então essa é uma primeira coisa. E a segunda é que a gente também tem um hedge natural, porque a gente vende em dólar, vende moeda forte. Então parte do nosso faturamento também. Então se o dólar sobe, o custo da commodity sobe, que é ruim, mas a nossa receita lá fora sobe, o que é bom. Então a gente tem essas duas alavancas. A primeira é que parece que o dólar está se comportando, e a segunda é que se ele não se comportar, a nossa receita também tende a aumentar em reais, porque a gente tem receita em dólar. Mas acho que dado o momento, melhor é que torcer para ele se comportar, né? Já que vocês estão aqui tentando terminar de ajustar as coisas lá fora para voltar para o crescimento. Acho que para todo mundo, né? Até porque o aumento do dólar impacta na inflação, a inflação impacta consumo, demanda, impacta né? consumo. Então, o melhor para todo mundo é que ele ficasse comportado como ele está agora, ou até baixar alguma coisa, mas a gente tem plano de contingência caso isso não aconteça. Legal. Liel, muito obrigada por aceitar o nosso convite de vir ao Na Sua Sexta, contar um pouco do momento da Alpa, da Havaianas, que é essa marca tão querida pelos brasileiros. A gente está sempre à disposição, sempre de portas abertas aqui para receber vocês. Muito obrigado, grande prazer falar com você. Quem quiser continuar acompanhando Na Sua Sexta, é só seguir a gente no YouTube ou no Spotify. Clica no sininho que você recebe a notificação quando tiver programa novo. Os programas da Exame também estão no YouTube, além do nosso site e das nossas redes sociais. Muito obrigada e até a próxima!